O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: sem hábitos pecaminosos. Por mais importante e reconfortante que seja entender que Jesus tomou nossa natureza caída quando Ele veio ao nosso mundo, tem um outro aspecto da encarnação que devemos estudar para entender corretamente como Ele viveu enquanto Ele tomou a nossa forma humana. Jesus realmente era diferente de nós de diversas maneiras e devemos entender essas diferenças se quisermos ter uma imagem equilibrada da encarnação. Existem alguns erros modernos no estudo da encarnação e geralmente têm sido os resultados de enfatizar demais tanto as diferenças entre nós e Cristo, como também as semelhanças entre Ele e nós. De onde Cristo veio? Isaías capítulo 9, o verso 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto surpreendente nos diz que é apropriado chamar Jesus de Pai. Pai eterno, diz o texto. Embora não possamos entender isso completamente, esse texto nos diz que Jesus já existia por toda a eternidade, assim como o Pai. Essa é a diferença mais significativa entre Jesus e os seres humanos. O que foi que Jesus decidiu antes mesmo de nascer? Hebreus capítulo 10, versos 5 e também o 7. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus decidiu, ainda antes mesmo de nascer, fazer a vontade de Deus. E Jesus decidiu nascer em um corpo humano. Esse texto vem do Salmo 40, verso 8, que é uma profecia de Jesus tornando-se parte da família humana. Antes de começar sua vida na terra, Ele escolheu ser obediente ao Pai. A decisão que tomamos quando somos convertidos ou nascemos de novo, Jesus fez antes de nascer. Portanto, Ele nasceu sob poder e controle do Espírito Santo. Sua vontade foi entregue a Deus desde o nascimento, enquanto a nossa vontade rende-se a Deus somente no novo nascimento. Quem foi que escolheu a mãe para Jesus? Quem escolheu a sua mãe? Lucas 1, 31 nos diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse texto nos diz que antes mesmo de ser concebido, Jesus sabia quem era sua mãe. O anjo foi enviado para que Maria soubesse que ela seria a mãe terrena de Jesus. Por esse fato haver acontecido antes de Jesus ser concebido em seu ventre, é óbvio que Jesus fazia parte do processo de planejamento celestial, que resultou no nascimento por uma virgem. Jesus teve o notável privilégio de escolher seus pais terrenos. Quem tomou o lugar de pai terreno para Jesus? Lucas 1:35, continuando lendo a passagem bíblica. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nenhum ser humano jamais teve o Espírito Santo como pai. A verdade do nascimento pela Virgem é um dos fatos mais surpreendentes das Escrituras. Podemos acreditar, embora nunca possamos entender. E qual foi então o resultado dessa milagrosa concepção? Lucas capítulo 1 e o verso 35 continua nos dizendo:
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu santo. Esta é a diferença mais notável entre Jesus e os seres humanos, pois nenhum ser humano nasce santo. Nós nascemos inocentes da culpa, mas Jesus foi santo desde sua primeira entrada no mundo e ele permaneceu santo pelo resto de sua vida. Jesus já pecou? 2 Coríntios 5 e o capítulo 21 nos diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não, Jesus nunca pecou. Como sabemos que todos pecaram, de acordo com Romanos 3, 23, essa é uma outra diferença óbvia entre Jesus e os seres humanos. Desde o nascimento até a morte, Jesus nunca cedeu, nenhuma vez sequer, às tentações de Satanás ou aos clamores de sua própria natureza. Embora nunca possamos explicar completamente o funcionamento da encarnação, nós somos capazes sim de verificar alguns fatos básicos. O nascimento de Jesus, por exemplo, foi claramente diferente de todos os outros nascimentos deste mundo. Para cumprir os propósitos aqui desse estudo, nós encontramos que talvez a diferença mais significativa entre Jesus e nós foi que ele escolheu a obediência a Deus antes de nascer. E assim nasceu sob poder e controle do Espírito Santo. Para nós, tudo isso não pode acontecer até sermos convertidos, escolhermos entregar nossa vida a Deus. A questão prática dessa diferença foi que Cristo, quando criança, não desenvolveu aqueles hábitos pecaminosos que todos nós desenvolvemos quando crianças. Seu caráter não se inclinou na direção da desobediência, nem da rebelião provenientes dos hábitos pecaminosos desenvolvidos numa idade muito jovem já. Embora sua natureza fosse a mesma que a nossa natureza, com todo o mesmo potencial de desobediência que existe em nossa natureza, o caráter era puro, era santo, desde o nascimento. E assim que pôde escolher por si mesmo, sempre fez a escolha de manter seu caráter rendido a Deus. E tudo isso dá a Jesus uma vantagem injusta sobre nós? Na verdade, não. Eu posso ter o mesmo poder e controle do Espírito Santo e a mesma vitória sobre o pecado quando eu optar por entregar minha vida a Deus. Eu posso ter a conexão que Jesus tinha com Deus, o seu caráter, através do novo nascimento. Isso é tudo que Deus me pede. Deus não me pede para viver uma vida sem pecado, desde o nascimento até a morte, como foi requerido de Jesus. Não é isso. O que Deus pede é para eu crer em Jesus, nascer de novo do Espírito Santo e fazer de Jesus o Senhor da minha vida, o Senhor de tudo aquilo que eu fizer e escolher. No entanto, se Jesus não herdou a mesma natureza que eu, isso dá a Jesus uma vantagem injusta sobre mim. Não importa as escolhas que eu faça, não posso mudar a minha natureza decaída. Não importa o quanto eu me submeta a Deus, eu não posso ter a natureza sem pecado que Adão tinha. Se a perfeita obediência de Jesus se baseava no fato de que ele tinha uma natureza não caída, então sim, ele tinha uma vantagem que eu nunca poderei ter. Se a perfeita obediência é restrita àqueles de natureza não caída, então eu nunca poderei apresentar uma obediência perfeita. Um dos principais argumentos de Satanás era que a lei de Deus era injusta para os seres humanos caídos, sim, porque eles nunca conseguiriam obedecê-la. O único jeito de Jesus refutar essa mentira de Satanás era tomar a natureza caída e obedecer à lei de Deus nessa mesma natureza. Como resultado de nosso estudo até agora, podemos concluir que se a obediência de Jesus a Deus foi baseada no controle de sua vida pelo Espírito Santo, então eu também posso escolher ter esse mesmo controle e poder em minha vida e posso viver uma vida de total obediência a Deus. Posso ter a mesma vantagem que Jesus teve.